Quero agradecer à Fundação do Bentham por incluir neste bloco e, sobretudo, à Margarida Laje por me ter convidado, porque ela sabe que neste bloco eu tenho um bocado o estatuto do intruso. E a minha relação com o Prado Coelho foi sempre de intruso. Um dia bati-lhe à porta para que eu me deixasse assistir às aulas dele, em 77. Ao contrário da Camila Molder, quando eu decidi fazer uma cadeira de opção, não fui para a linguística, fui para a cadeira do Prado Coelho de literatura francesa, em 77. Ele achou-me graça e deixou que eu entrasse várias vezes na casa dele, ao longo dos anos. Isso permitiu-me, como intruso, espiar algumas dimensões interessantes da vida dele, como a biblioteca do Prado Coelho. Ele emprestava-me imensos livros. Tudo o que eu li quase sobre Nietzsche foi emprestado do Prado Coelho, com a vantagem dos livros estarem todos sublinhados e anotados. Portanto, a leitura era muito rápida, todos os livros do Prado Coelho. Ele tinha tudo. Foi a biblioteca mais deslumbrante que alguma vez conheci, a biblioteca do Prado Coelho. Depois fui também intruso quando, da Europália, ele foi dirigir a Europália em 91 para Bruxelas, e por acaso eu estava lá a fazer a minha tese de doutoramento e assisti a todas as sessões que ele organizou, todos os debates, frequentei todas as exposições, e no final achava graça ouvir os meus comentários com muita tolerância, muita paciência. Portanto, é neste meu estatuto de intruso que eu me proponho também agora fazer uma pequena entrada na obra do Eduardo Prado Coelho. Com o desaparecimento do Prado Coelho, caiu sobre nós um silêncio terrível. Deixámos subitamente de ter o seu pequeno canto na folha do público, deixámos também de o escutar nas mil e uma conversas que ele aceitava manter nas televisões ou nas rádios. E os cursos que ele tinha previsto para ciência de comunicação na Universidade Nova não chegaram a abrir nesse outono de 2007. Mas o maior silêncio veio dos lugares que ele tinha ajudado a inventar, desde as suas primeiras crónicas no Diário de Lisboa ou na Serra Nova, no início dos anos 60. Esse silêncio veio das livrarias, veio da crítica literária, veio da universidade. Há vários anos que é impossível comprar qualquer livro do Prado Coelho. Não estão nas estantes em geral, e muitos deles nem mesmo nas feiras aparecem, porque estão completamente esgotados. O mesmo colapso acontece no mundo da crítica. Os suplementos literários quase só existem para sugerir listas de livros para férias. Com exceção de António Correia ou Pedro Mexia, a grande comunidade dos críticos literários que o Prado Coelho inspirou, como Francisco Belar, o João Barrento, a Sabina Rodrigues Lopes, o Abel Barra Partista ou o Gustavo Rubinho, ou se aposentaram, ou já só trabalham para publicações especializadas. Por último, o silêncio da universidade. Eduardo Prado Coelho não faz parte da bibliografia de nenhum programa universitário em teoria da literatura. Mesmo em cursos que se reclamam do trabalho de Jean-Luc Nancy, Derrida, Blanchot ou Foucault, os universos que mais regularmente Eduardo Prado Coelho habitava, os livros de Eduardo Prado Coelho são completamente ignorados nas bibliografias. Este silêncio da universidade deixou de ser apenas uma distração ou um esquecimento para passar à condição de uma narrativa. Num livro recente, de 2011, com o título 40 anos da teoria da literatura em Portugal, Ricardo Namora, um jovem professor da Universidade de Coimbra, defende que a consagração da teoria da literatura acontece em Portugal em dois momentos. O primeiro com Vitório Gaia e Silva, e o seu livro Teoria da Literatura, em 67. O segundo com a criação, na década de 90, do programa de pós-graduação de Teoria da Literatura na Faculdade de Letras de Lisboa. No meio, segundo este livro, o deserto. Ou então os tipos do Gaia e Silva. Para sempre, o Eduardo Prado Coelho nunca existiu ou terá existido na teoria da literatura em Portugal. Há 1000 pequenos fatores que ajudam a compreender este apagamento. Alguns são de ordem corporativa. Resultam da dimensão demasiado asfixiante da nossa pequena comunidade de editores, de críticos e de professores. Entre 1963 e 2007, Eduardo Prado Coelho ocupou sem tréguas e de modo cada vez menos contestado o primeiro plano do trabalho de crítica. Nenhum livro de poesia, de ficção ou de ensaio publicado em Portugal durante estes 44 anos escapou ao seu olhar de sismólogo da atualidade. Eduardo Prado Coelho escreveu sobre tudo, de Silvio Lima, Vitorino de Magalhães Coutinho, ou Casais Monteiro, ou de Eugênio de Andrade, Fiamma Paz Brandão, Gastão Cruz, a Gabriela Lansol, Fernando Gil, António Freitas Alexandre, passando por Herberto Helder, Pedro Tama, Manuel António Pina, Filomena Molder, Gonçalo Tavares, Ana Luísa Amaral. As leituras de Eduardo Prado Coelho desenhavam por dentro as fronteiras do cânon da escrita que se foi fazer em Portugal. Em um índice remissivo das obras completas que vierem um dia a ser publicadas, encontraremos, muito provavelmente, o mapa mais completo da poesia, prosa e ensaio do século XX português. Num registro sempre encantatório, de alegria perante a beleza do dia, as crónicas de Prado Coelho deixavam pouco espaço para outras leituras. Depois da controvérsia sobre o humanismo e o estruturalismo na década de 60, ninguém mais contestou uma leitura, uma perspectiva sequer de Prado Coelho.
Ele acabou assim por ter, sem o querer, uma presença imperial, e não apenas na crítica. Membro de muitos júris, de muitos prémios, os juízes de Alfredo Coelho condicionavam a antevéspera de algumas decisões editoriais. Do lado das instituições, que gerem os orçamentos da cultura, nunca um crítico teve tanto poder e ao longo de tanto tempo como o de Alfredo Coelho. Seja na Secretaria da Cultura ao 25 de Abril, na Europa Áurea em 91, ou como Marido Cultural em Paris, durante quase toda a década de 90, muitas das políticas da língua e da literatura dos últimos 30 anos foram moldadas por ele. Percebe-se que o seu desaparecimento tenha provocado como que uma descompressão generalizada nos departamentos da teoria da literatura. Quase que se pode falar de um retorno do recalcado, de muitos dos paradigmas que definiam os universos da crítica. Em muitos lados, deu-se o regresso discreto da filologia, da hermenêutica da recepção, do formalismo. Refutados durante décadas pela erudição e pelo rigor das análises de Alfredo Coelho, assim como pela exuberância da sua escrita, voltou de novo a ser possível perguntar hoje, em alguns departamentos de literatura, pela literalidade de um poema, pela intenção de um autor ou pela esfera da subjetividade de um leitor. Em contraste com a omnipresença de Alfredo Coelho nos estudos literários ao longo de 40 anos, ele não se limitou a desaparecer. Tanto nas novas historiografias como na prática do ensino, em teoria da literatura, é como se Alfredo Coelho nunca tivesse chegado a existir. Mas há algo de maior neste desaparecimento. E esse maior é, digamos, de ordem global. Tem a ver com alguns dos estratos mais profundos da geologia dos estudos literários na Europa e nos Estados Unidos. É muito significativo que a tese de doutoramento de Alfredo Coelho, dos Universos da Crítica, provavelmente o mais erudito e mais sistemático trabalho de teoria literária escrito em português, é publicado no mesmo ano em que tem início nos Estados Unidos o movimento de contestação ao peso excessivo da teoria nos estudos literários. Precisamente em 1982, no número de verão da revista Critical Inquirer, Stephen Knapp e Walter Ben Michaels publicam um famoso artigo com o título Against Theory. Um ano depois, era publicado o livro póstumo de Paul de Man, The Resistance to Theory. Neste livro, como é sabido, Paul de Man confronta-se com esta aversão à teoria que começava a invadir os departamentos de literatura. E defende, cito Paul de Man, o real debate em teoria literária não tem a forma de uma polémica entre perspectivas oponentes, mas de um conflito da teoria com os seus próprios pressupostos e possibilidades. Neste sentido, se continua a citar, diz o Paul de Man, a resistência à teoria é a resistência ao uso da linguagem acerca da linguagem. Nada pode, portanto, ultrapassar a resistência à teoria, uma vez que a teoria é ela mesma essa resistência. Fim de citação do Paul de Man. E, desde então, desde esses dois marcos neste movimento de combate à teoria e de resistência a esse combate à teoria, que não param de surgir materiais sobre o lugar da teoria no ensino e na crítica literária. Aqui várias referências, mas destaco só a obra do Todorov, La littérature en péril, de 2007, e do Terry Eagleton, How to Read a Poem, de 2006. Eagleton, que é uma referência na língua inglesa e na teoria da literatura, lamenta neste livro de 2006 a derrapagem contextualista a que são conduzidos os estudos literários do género, os cultural studies ou os estudos pós-coloniais. Desse modo, focado apenas na análise do conteúdo, esse novo historicismo, segundo Eagleton, perde a dimensão material da obra literária. Todorov, pelo contrário, faz apelo a uma atenção às reconfigurações do mundo pela obra. Eagleton e Todorov, em 2006 e 2007, partem de premissas opostas, mas convergem nas conclusões. É necessário encontrar um equilíbrio entre a aproximação formal do texto literário e as leituras que convocam o contexto. Neste debate, ou neste ressurgimento periódico, desta oposição entre a forma e o contexto, entre o ato de ler e a intenção do autor, generalizou-se uma certa distribuição de trabalhos. Os profissionais em estudos literários vão buscar massivamente à filosofia teses e conceitos sobre os grandes temas da teoria da literatura, como a materialidade da forma de expressão literária, o tema do autor, os conceitos de consciência ou de intenção, ou o tema do mundo, seja sobre a forma da referência, da mimesis ou da configuração narrativa, como trabalham a questão do leitor, e vão buscar a filosofia, modos de pensar a recepção, o tema da influência, ou o tema do estilo. Ora, esta importação de conceitos que vão ser buscados à filosofia para tratar tópicos obrigatórios da literatura, também tem um correspondente nos filósofos. Ou seja, daqui um salto, esta tem uma correspondência numa tradução institucional, desculpem. Derrida, Nancy, Lacour-Labarthe ou Lyotard
habitam apenas nos departamentos de literatura ou de estudos culturais nos Estados Unidos. Por seu lado, os filósofos mobilizam os seus próprios conceitos para abordar este ou aquele escritor. Refiro apenas o Stanley Cavell e a referência a Shakespeare em torno do conhecimento autodeceptivo, ou Rancière e a sua lição para a obra de Mallarmé como o lugar fundamental da invenção do regime estético da literatura, ou Badiou, dedicado a Beckett, na sua tentativa de ilustrar o conceito de uma relação sem relação. António Feijó, num texto de 2007, resume este conjunto de diferendos da seguinte forma, cito António Feijó: há uma série de argumentos clássicos da crítica literária que periodicamente ressurge e hoje parece ociosa ou dormente. A diferença, o que há de inelutável ou opcional da interpretação, a relação entre sentido e sentido intencionado pelo autor, a distinção entre objeto e contexto, a liberdade do intérprete ou a coação dos seus atos, a relação entre sentido e valor, o formalismo e as várias tentativas de dissolver pelos apelos ao papel da recepção ou ao valor causal do contexto, são o pano de fundo da generalidade destes diferentes. Fim de citação, num texto do Dr. Feijó, 2007. Aquilo que o Eduardo Prado Coelho, retomando René Thom, chamava as aporias fundadoras da teoria da literatura, não é, para António Feijó, para ser levada até às últimas consequências. As aporias deixaram de ser lugares de problematização. Elas pertencem agora às rotinas ociosas e dormentes de argumentos clássicos que alimentam tanto a teoria da literatura como o ensino da literatura. Ora, em 30 anos, passámos assim de um combate contra a teoria à monotonia dormente de uma teoria que ressurge periodicamente em forma de combate. Temos assim duas histórias paralelas. A do desaparecimento retroativo do trabalho teórico de Eduardo Prado Coelho e, por outro lado, a história do ressurgimento periódico e ocioso das grandes linhas de fratura entre teorias ou paradigmas que Eduardo Prado Coelho quis reconstituir em 1982 para melhor os pensar e as pensar até às suas últimas consequências. A minha hipótese é que estas duas histórias não são apenas paralelas. A recepção, ou a não recepção, da parte teórica da obra de Eduardo Prado Coelho foi vítima de um devir ocioso do debate teórico em Portugal. E esse devir ocioso dramatizou-se institucionalmente na interseção entre filosofia e teoria literária, segundo o modo da cooperação ou da separação de competências, esvaziando assim o espaço, ao mesmo tempo filosófico e literário, de pensamento da literatura que Eduardo Prado Coelho tinha inventado para si mesmo. Não temos então o dever de regressar à obra Os Universos da Crítica, publicada há exatamente 30 anos. É que talvez neste livro, que foi a tese do doutoramento de Eduardo Prado Coelho, se encontrem dispositivos que nos permitam, primeiro, quebrar a lógica ociosa dos argumentos clássicos em teoria de literatura. Podemos então retomar as aporias fundadoras da poética contemporânea para as transformar num laboratório de alguns dos grandes territórios do pensamento que Eduardo Prado Coelho foi inventado. 2. Seria possível assim compreender o silêncio que se abateu sobre a recepção da obra teórica de Eduardo Prado Coelho. A primeira grande questão diz respeito ao modo da existência da filosofia em Os Universos da Crítica. Num primeiro momento, a filosofia parece ter um papel apenas instrumental. Eduardo Prado Coelho vai buscar todo o debate que estava ainda ao rubro naquela época sobre os usos e abusos do conceito de paradigma em filosofia das ciências e da natureza para o ajustar aos territórios das humanas. Isso é muito bem explicado pelo professor José Gil e pelo professor António Marques. Mas, desse modo, Eduardo Prado Coelho procurava três grandes objetivos. E aqui sigo a leitura exemplar que o João Barreto propõe em 1984, na revista Quatro Letras, quando faz um estudo crítico, precisamente sobre os universos da crítica, estudo esse, de 84, que felizmente o João Barreto republicou na obra O Género Intranquilo, Anatomia do Ensaio do Fragmento, de 2010. Ora, diz João Barreto que os objetivos do Prado Coelho eram três, ao ir buscar, de forma instrumental, o conceito de paradigma, à epistemologia da ciência da natureza. Primeiro, contestar a pretensão do estatuto científico aos estudos literários, mostrando como eles são sempre paradigmáticos, isto é, fundados em permanentes diferentes conceptuais e estratégicos. Daí que todo o debate que percorre a filosofia das ciências contemporâneas pareça ficar à margem das preocupações literárias, diz João Barreto, mesmo quando se pretendem científicas, ou sobretudo quando se pretendem científicas. Sobretudo por uma razão simples. E aqui, a citação que eu faço do Prado Coelho. Diz o Prado Coelho, é que o mínimo de informação abalaria certas convicções demasiado estabelecidas nos estudos literários. Fim de citação. Segundo objetivo, e aqui também sigo João Barreto, tirar partido do caráter vago e plástico do conceito de paradigma em Kuhn para o pensar e desenvolver para além de Kuhn, entrando assim num terreno muito mais decisivo, mas ao mesmo tempo muito mais arriscado. E João Barreto usa uma expressão de dar um salto mortal,
que é passar das teorias do paradigma ao conceito de verdade e de racionalidade. Terceiro objetivo, mostrar que a crítica e a teoria literária não existem por si mesmas, mas que a sua emergência se deve sempre a impulsos externos, a um fora, a uma dimensão não literária da literatura. E João Barreno chama logo a atenção para a confirmação afirmativa que o livro de Prato Coelho dá a esta tese. A própria teoria literária dos universos da crítica tem o seu ponto de partida na filosofia das ciências da natureza e na discussão, no seu interior, dos problemas dos paradigmas. Eu gostava de sublinhar, a partir destes 3 pontos indicados pelo João Barreno, sublinhar um quarto objetivo nesta forma de ir buscar, de forma aparentemente, simplesmente instrumental, o conceito de paradigma. E este quarto objetivo decorre dos 3 indicados por João Barreno, mas desloca por completo um movimento em zigue-zague entre problemas de teoria literária e teses filosóficas. Designo como a entrada no território da não-filosofia. É que, no seu respeito pela condição infinita e ao mesmo tempo involuntária do pensamento, que é forçado a pensar a partir de fora e que não tem como limitar o movimento de levar até às últimas consequências aquilo que pensa, Eduardo Prato Coelho descobre que não é apenas a crítica e a teoria literária que não existem por si mesmas, mas que a própria filosofia, que funciona como fora da teoria literária, também tem o seu ponto de origem em algo exterior. Ora, e aqui está a originalidade e a força de todo o programa dos universos da crítica, esse fora da filosofia não é a obra literária, nem a teoria da literatura. Eduardo Prato Coelho recusa as respostas beatas da hermenêutica heideggeriana, que fazem da poesia aquilo que está para lá do fim da filosofia. Ele sabe que esse falso jogo em espelho de um fora do fora não é senão uma estratégia retórica, uma alegoria do exato ou do vago, um símbolo do limite, como o que não se deixa de dizer senão de forma precisa, ou seja, como poema. Portanto, a literatura não é o fora da filosofia. A filosofia é o fora da literatura, mas a filosofia tem um outro fora. E qual é esse outro fora da filosofia? Não é a literatura, é a não-filosofia. O fora da filosofia, o não-filosófico, não está verdadeiramente fora, não existe no exterior da filosofia, mas constitui as suas condições externas. E isso o Prato Coelho percebeu lindamente. Aqui faço uma citação que o Prato Coelho não podia ter feito em 82, que é uma citação de um livro do Deleuze de 91, Guattari, um livro que é a filosofia. Porque é só aí que o Deleuze, pela primeira vez, se dedica a pensar este conceito de não-filosofia. É admirável como o Prato Coelho, 10 anos antes, tematizou com imensa clareza este conceito que no Deleuze só aparece em 91. Cito o Deleuze. O não-filosófico talvez esteja mais no cerne da filosofia do que a própria filosofia. Citação. Deleuze, nesse livro de 91, refere vários aspectos do que seja esta não-filosofia que está no centro da filosofia. O primeiro é o do uno todo, como um deserto movediço que os conceitos vêm povoar. Esse uno todo tem que ser instaurado como plano, diz Deleuze, como um plano de imanência. E por esse plano de imanência ser pré-filosófico não opera ainda com conceitos. Tem que ser experimentado, como diz Deleuze, às cegas. Ora, Prato Coelho antecipa aqui essa tese de Deleuze quando estabelece uma equivalência clara entre a instauração do plano de imanência e, por exemplo, o processo em Husserl da redução fenomenológica. Aqui deixem-me fazer uma pequena confidência da minha memória das aulas do Prato Coelho. Esse curso maravilhoso que eu assisti em 77, de literatura francesa, era dedicado ao conceito de neutro. E nós lemos 3 textos. Le Cagnon de Marie Duras, L'Arrêt de Mort de Blanchot e Autrement que l'être au-delà de l'essence de Lévinas. E a grande tese desse curso do Prato Coelho era dizer que o processo de ficção só podia ser verdadeiramente compreendido como um processo de suspensão do movimento para o mundo, de arrêt de mort, pas au-delà do Derrida, e que o bom modelo para perceber esta suspensão para um mundo que não se dá, que é impossível dar-se, e nessa relação com o impossível do dar-se do mundo, a suspensão remete-nos para a esfera própria da ficcionalidade da obra da arte literária. O Prato Coelho insistia muito na necessidade de voltar a Husserl e voltar ao conceito de redução fenomenológica, de neutralização do mundo na experiência da redução e, portanto, da doação de si a si, que permite então a passagem a um interior que permite a transcendência, como mostrava o Levinas. Ora, Prato Coelho antecipa aqui uma tese que Deleuze só formulará em 91. A equivalência entre a instauração do plano de imanência e o processo em Husserl da redução fenomenológica. Essa equivalência encontra, segundo Prato Coelho, na análise do próprio processo de ficcionalização. Aqui, os critérios de verdade são suspensos e e não totalmente ignorados. E cito Prato Coelho:
fazendo assim emergir outros critérios, como a tomada de posição face a um objeto neutralizado, puramente imanente. Fim de citação, vou citar os universos da crítica. E é admirável também que Eduardo Prado Coelho refuta a leitura proposta por Roman Ingarden do conceito de objeto intencional imaginário, a discussão que o Prado Coelho tem com justamente o conceito de obra de arte literária do Roman Ingarden, como sabem, foi um discípulo fundamental do Husserl, que tentou aplicar a fenomenologia à ontologia da obra de arte literária. E um dos passos deslumbrantes nos universos da crítica é que o Eduardo Prado Coelho leva sempre mais longe qualquer tese filosófica que ele convoca. É para mim admirável como é que ele tinha a sofisticação suficiente para denunciar um erro de interpretação do Ingarden do conceito de redução fenomenológica em Husserl. Diz o Prado Coelho: o erro de Ingarden consiste em esquecer que o objeto intencional apenas se obtém por redução fenomenológica. Por conseguinte, o objeto intencional não constitui um objeto novo, é apenas algo que resulta da perspectiva da redução, da perspectiva da neutralização, visitação. Há um segundo sentido do não filosófico em Deleuze, que também encontro na obra do Eduardo Prado Coelho. É que, segundo Deleuze, nós não pensamos sem nos tornarmos outra coisa qualquer que não pensa. Essa coisa pode ser, segundo Deleuze, um animal, um vegetal que, cito o Deleuze, regressam ao pensamento e o voltam a lançar. Fim de citação. Este aspecto de uma impensabilidade fundamental que torna possível o pensamento, ou aquilo que também o Deleuze chama um impoder, é desenvolvido em dezenas de páginas do Eduardo Prado Coelho no livro Os Universos da Crítica. Cito Prado Coelho: para Deleuze, o terceiro, este impoder que habita o interior mais absoluto do pensamento é, segundo Prado Coelho, antecipando Deleuze, é da ordem da gaguez, da ordem da glossolalia, da ordem dos gritos. E cito Prado Coelho, cita Deleuze, diz o Prado Coelho: para Deleuze, toda a literatura é questão de bilinguismo. Isto é, o escritor fala sempre uma língua menor e estrangeira no interior da sua própria língua. Fim de citação do Prado Coelho. Mas este impoder é também, este impoder que habita o poder de pensar e, portanto, constitui a não-filosofia dentro da filosofia, é também o que não pode ser pensado e, no entanto, tem que ser pensado. É a possibilidade do impossível. E aqui tenho que citar outra vez Eduardo Prado Coelho. Ele diz: o trabalho que aqui se apresenta narra a aventura intelectual de alguém que um dia descobriu gostar de literatura. Mas não apenas de literatura, e nunca de toda a literatura. De alguém que compreendeu também que gostar de literatura só faz sentido se for também gostar do exterior da literatura. E aqui, Prado Coelho cita Deleuze e Guattari, da obra Mille Plateaux, e a citação do Deleuze e Guattari é a seguinte, que se encontra nesta passagem que eu acabei de ler do Prado Coelho. Parece-nos que a escrita é sempre feita em nome de um exterior, mas um exterior que não tem imagem, nem significação, nem subjetividade. O livro, agenciamento com o exterior, contra a ideia de um livro, imagem do mundo. Fim de citação do Deleuze, mas é uma citação que o Prado Coelho faz nos universos da crítica. E Prado Coelho continua: proliferam as figuras desse exterior da linguagem. Uns chamar-lhe-ão religião, outros exemplo ou outros poema. Dirão mesmo que afinal esta aventura não passa de literatura. Mas será que a literatura é um lugar que se ultrapassa? Ou será que se poderá configurar apenas na relação com o exterior, com a imagem, sem a imagem do inultrapassável? Fim de citação. E aqui, e termino, o Eduardo Prado Coelho antecipa o que será um projeto fundamental da filosofia em Portugal, que é o projeto do último Fernando Gil, quando fala da evidência da inteligibilidade como esse lugar impossível onde a verdade existe e o sentido se faz. Cito de novo Eduardo Prado Coelho: estaríamos diante de uma evidência da inteligibilidade? Será que o lugar onde mais faz sentido é de novo o lugar da verdade? Ou será que a verdade apenas existe como lugar impossível onde o sentido mais se faz? Fim de citação. É isto.